Boa noite, boa noite, boa noite para quem está chegando, boa noite, Fabi, boa noite, Kátia, Cacau. Vamos aguardar só um minutinho para a gente poder começar a nossa palestra de hoje com o nosso amigo Marcelo Turra, que já está aqui a postos, para passar a mensagem dele, os estudos dele, da noite de hoje. Para quem está chegando, não sei se vocês já repararam, agora passa. Obrigada, Lê! Passa na parte de baixo do vídeo, fica passando uns recadinhos da casa. Então, quem quiser pegar o telefone da casa para tirar dúvidas, para marcar atendimento fraterno, tudo isso fica passando aqui embaixo, tá certo? Também o contato da livraria fica passando. Pessoal que está dando boa noite, a Deia mandou boa noite para você, Marcelo. Alê. Boa noite. Ai, Alê. Alê. Estivemos juntos hoje, saudade grande. Há muito tempo. É verdade. Fabi, todo mundo que a gente encontra todo dia de manhã no Café com o Evangelho. Isso aí, isso aí. Gente, é muito bom a gente poder estar junto por aqui, né? Infelizmente, ainda não está dando para o pessoalmente, mas é bom a gente ter pelo menos esse contato aqui com vocês. E, bom, 2 minutos, espera mais um minutinho, vamos começar. O que você acha, Marcelo? Olha, ninguém vai ter que pegar o Uber para ir embora. Com certeza, temos essa vantagem. Hoje a condução é gratuita. Estou vendo o coelhinho atrás de você da Páscoa. Na verdade, é um cachorrinho. Ah, então, de longe tudo é coelhinho. Mas tem coelhinho da Páscoa ali também, tem 2. Então, tá bom. Então, vamos lá, gente. Vamos começar a nossa leitura. Eu vou fazer a leitura do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, e a mensagem de Emmanuel hoje é o item 99, persiste e segue. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Paulo está lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 12. O lavrador desatento quase sempre escuta as sugestões do cansaço, interrompe o serviço em razão da tempestade e a inundação lhe rouba a obra começada e lhe aniquila a coragem incipiente. Descansa em virtude dos calos que a enxada lhe ofereceu e os vermes se incumbem de anular-lhe o serviço. Levanta as mãos no princípio, mas não sabe tornar a levantá-las na continuidade da tarefa e perde a colheita. O viajor, por sua vez, quando invigilante, não sabe chegar convenientemente ao termo da jornada. Queixa-se da canícula e adormece na penumbra de ilusórios abrigos, onde inesperados perigos surpreendem. De outras vezes, salienta a importância dos pés ensanguentados e deita-se à margem da senda, transformando-se em mendigo comum. Usa os joelhos sadios, não se dispondo, todavia, de mobilizá-los
quando desconjuntados e feridos, e perde a alegria de alcançar a meta na ocasião prevista. Assim acontece conosco na jornada espiritual. A luta é o meio, o aprimoramento é o fim. A desilusão amarga, a dificuldade complica, a ingratidão dói, a maldade fere. Todavia, se abandonarmos o campo do coração por não sabermos levantar as mãos de novo no esforço persistente, os vermes do desânimo proliferarão precípites no centro de nossas mais caras esperanças. E, se não quisermos marchar de joelhos desconjuntados, é possível sejamos retirados pela sombra de falsos refúgios durante séculos consecutivos. Bom, vamos à nossa oração inicial, agradecendo nesse momento ao nosso Mestre Jesus, aos mentores da nossa casa, que nos acompanham, que nos protegem, que nos possibilitam a oportunidade do trabalho e do serviço no bem. Que essa noite possamos ter as reflexões que o nosso irmão Marcelo, intuído pela espiritualidade, vai nos trazer, que possa nos engrandecer o conhecimento, abrir cada vez mais as nossas consciências para o estudo, para o conhecimento, para que possamos trilhar com cada vez passos mais firmes a nossa jornada de melhoramento e evolução. Que estejamos, Mestre, na Tua presença, nesse momento em que estamos aqui todos reunidos em Teu nome, esteja conosco ao longo deste encontro e que possamos ser abençoados pelo Pai. Que assim seja, graças a Deus. Isso, Marcelo, são 7h37. 7h37. Você tem mais ou menos 50 minutos, aquele esqueminha que você já A gente sabe. combinou que hoje eu vou até às 11. Estamos em casa, todo mundo em Estamos em casa, ninguém com casa, já falei que a pressa. condução hoje é gratuita. É Então, sair da sala e ir para o quarto. Não tem isso problema aí. nenhum. Tá joia, é contigo, Obrigado, hein? querida. Vamos lá, meus amigos, minhas irmãs, meus irmãos, meus companheiros do Suave Caminho. É uma alegria enorme estarmos com vocês de forma virtual, mas de uma forma extremamente íntima. Eu estive pensando outro dia, Renata, você está pequenininha aí, mas está junto com a gente, que agora a gente está chegando na casa um do outro. Vocês estão conhecendo pelo menos a sala da minha casa, eu estou conhecendo seu cachorrinho de pelúcia, seu coelho. Então, assim, criou-se, né, uma intimidade maior no mecanismo virtual. E uma coisa bastante legal que esse mundo virtual ele está nos oferecendo é o exercício de olharmos no rosto da pessoa, no olho da pessoa. Nós estamos próximos. É o meu rosto que está numa imagem, numa câmera, é o rosto da Renata que está numa imagem. E aí a gente começou a perceber que, apesar de estarmos fisicamente distantes uns dos outros, eu acho que nós nunca estivemos tão próximos e tão íntimos das pessoas. Nós nunca, por exemplo, a gente vai à casa espírita, aí eu encontro com a Renata lá, dou um abraço, dou um beijo, oi, oi, entro. Agora a gente já começou a se aproximar das pessoas. É um dia com a Renata, é um dia com o Sérgio, é um dia com a Geisa, com a Dora, com a Lê, com a Gleice, com os companheiros de Macaé. Então a gente começou a amplificar. Engraçado isso. Não sei se vocês já pararam para pensar que nesse mecanismo virtual o nosso rosto é evidente, a nossa cara está evidente. Às vezes o expositor está fazendo uma palestra, você está percebendo que ele não está legal, que ele não está feliz, que ele está triste, que ele está angustiado, porque não dá para mentir com o olho, com o rosto, com aquilo que se é, com aquilo que se vê acerca do companheiro, do indivíduo. Então,
estamos sentindo falta da casa espírita fisicamente. Está fazendo muita falta para a nossa vida. O abraço, o toque, o beijo, o afago, o afeto, o sorriso, o choro. Hoje Isso. estava conversando com os companheiros que eu acredito, Renato, que quando a gente voltar para o centro, o primeiro dia vai ser de choro, alegria, não vai ter reunião. Vai ser aquela só É, confusão. Vai ser só confusão, gritaria, ai, ai, ai. Depois que a gente vai, talvez no segundo dia de tarefa, que a gente consiga normalizar o contato, a relação com as pessoas. Né? Então, é isso. Hoje nós vamos abordar um tema, a letargia, a catalepsia e morte aparente, que é um tema que está ligado profundamente com o espírito, com a alma, com o perispírito, e que é preciso que nós conversemos sobre, que é preciso que a gente fale sobre, né? Allan Kardec aborda isso no livro dos Espíritos, falando sobre essas experiências e falando sobre morte, porque, na verdade, esse assunto, ele esbarra profundamente na questão morte, na questão de percepção de morte. Por quê? Porque a visão de morte, foi até um seminário que já fizemos presencialmente, naqueles tempos presenciais no Suave Caminho, falando sobre a morte, onde a gente descortina um pouco, além dos temores, dos horrores que nós temos, das reflexões acerca da morte, a perspectiva de morte ante a ciência, ela sofreu reajustamento, sofreu realinhamentos. Né? Há anos, há 20, 30, 40, 50 anos, morrer era não respirar, né? Deixar de respirar. Então, antes que houvesse uma ciência avançada, uma tecnologia avançada que pudesse aferir as ondas cerebrais, porque o conceito de morte hoje ele é diferente daquilo que se tinha antes. Antes, quando você consultava o corpo e o corpo não reagia, o corpo tinha um perfil, o corpo tinha uma aparência, chancelava-se a morte, promovia-se o atestado de óbito e, consequentemente, encaminhava-se para sepultamento. Então, um corpo frio, um corpo que não respira, um corpo que não reage à dor, um corpo que não reage a um beliscão, um corpo que não reage a um alfinete, um corpo que não reage ao quente, que não reage ao frio. Você chega perto, não respira, você bota a mão no peito, o coração não bateu, morreu. Isso foi, ao longo de milhões de anos, o recurso que se tinha para enunciar a questão de morte. Né? Você observava a funcionalidade do corpo para determinar se ele estava morto ou não. Entretanto, o que aconteceu com esse mecanismo, né, de nós enxergarmos a morte sob esse prisma? Muitas pessoas foram levadas a sepultamento e as notícias que chegavam dias depois é que ouvia-se sons, gritos e urros e berros e coisas horrorosas vindo do cemitério, como se fossem almas penadas, e era a retomada daquelas pessoas despertando, não da morte, mas despertando de um estado de catalepsia e de letargia que lhes sugeria uma morte aparente, que estavam aparentemente mortos. Entretanto, quando o corpo retomava a sua funcionalidade, visto que a ruptura do perispírito com o corpo não tinha acontecido, para morrer, o perispírito tem que se romper, né? Tem que ser rompido e desligado da constituição física. Você tem que romper a sua relação com este corpo. Então, quando você rompe esta relação com o corpo, essa relação fluídica com o corpo, advém-se a morte. Entretanto, a ciência ela vem fazendo reflexões que o fato do organismo não apresentar a funcionalidade que se espera não quer dizer obrigatoriamente que ele esteja morto, porque ele está sujeito a duas enfermidades, a dois tipos de quadros enfermiços chamados catalepsia e letargia. Quando a gente fala sobre catalepsia e letargia, primeiro nós temos que dizer que a catalepsia é o estado mais abrandado desse desligamento. A pessoa ela não responde, ela não reage, mas o seu organismo apresenta funcionalidade. No processo letárgico, o corpo baixa tanto o estado de metabolismo
que dá a impressão que o batimento cardíaco reduz tanto que, ao ouvido, simplesmente, a percepção manual, você tem a impressão que o coração não bate. E, consequentemente, há um esfriamento do corpo, se não há circulação de sangue, né? O sangue não circula, baixa a circulação de sangue, o corpo resfria e a pessoa não reage. Então, hoje usa-se, com o advento do eletroencefalograma, os médicos, para atestar a morte, eles fazem um eletroencefalograma para ver se o cérebro não está apresentando nenhuma função neurológica, porque aquilo significa que aquele corpo está num estado específico que ele poderá retomar, que o cérebro poderá voltar a insuflar aquilo. A ciência moderna, ela lança, né, o estado de catalepsia e letargia num estado de enfermidade do sono. Então, assim, é um problema de sono. É um problema de sono, é um problema ligado aos distúrbios do sono, que o cérebro, por algum motivo, conduz o indivíduo para aquele lugar. Entretanto, né, o espiritismo ele vai nos conduzir para o problema do espírito, que interage sobre as questões ligadas aos processos, sim, aos processos de sono. E aí são distúrbios de ordem espiritual, que refletem no corpo e conduzem aquele espírito a um estado ou catalético ou letárgico, mais profundo, com uma dificuldade de permanecer por algum motivo naquela organização física, né? Nós vamos ver, a gente fala muito sobre a ressurreição de Lázaro, que é um estado clássico de letargia. Lázaro já estava sepultado há 3 dias. As irmãs dizem, mestre, ele já exala mau cheiro. Ou seja, o corpo dele já estava entrando em estado de decomposição, exalando aqueles odores da morte, que o corpo fica. Só que, entretanto, o Cristo sabia que o perispírito de Lázaro não havia se desprendido daquele organismo ainda. E que poderia, no influxo da sua ordem, da ordem do Senhor, Lázaro retomar o corpo. Mas nós temos outros registros evangélicos além da ressurreição de Lázaro. Nós vamos ter a ressurreição do filho da viúva que estava em Naim. O Cristo chega em Naim, Jesus chega na cidade de Naim, percebe que estava vendo um velório, uma mãe desesperada, o filho estava morto, né? Isso está no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, versículo 11 e 17. Jesus chega ali e percebe que aquele jovem não estava morto. Então ele toca naquele esquife, toca naquela urna mortuária e a criança volta, dando a impressão que Jesus buscava ele na morte. Entretanto, Jesus não quebrava a lei, porque não havia acontecido a morte. A morte se consolidaria, bem provavelmente, se o corpo fosse sepultado. Porque aí, quando aquele espírito retomasse em algum instante, não encontraria escape. E aí morreria asfixiado, morreria de inanição, morreria de desespero, porque não deve ser fácil você retomar o seu corpo sepultado no estado cataléptico ou letárgico. Letárgico, propriamente dito, no cataléptico você ainda vai perceber a funcionalidade de alguma coisa. Mas no letárgico a impressão que você tem é que há uma morte, quando a morte ainda não se deu. E nós temos também, ainda no Evangelho de Mateus, nos capítulos 9, versículos 23 a 26, a filha de Jairo, que também estava morta. Então você percebe que houveram 3 momentos evangélicos em que o Cristo encontra casos de letargia. Senhor, minha filha está aqui, não responde, está doente de morte. E ali, Jesus percebe a presença de um espírito de perturbadores que, atuando sobre aquela menina, proporcionaram e estimularam sobre ela o estado letárgico que ela se achava. É uma esculhambação que os discípulos levam, né, Renata? Porque eles vão lá e fazem assim, vai lá, resolve o problema. Eles vão lá, curimba, reza, levanta a mão, sopra na cara, nada. Faz de tudo e nada. E depois eles vão lá e chamam, Senhor, não conseguimos.
Aí o Cristo vai esculhamba, raça incrédula, raça adúltera. Até quando vos sofrereis? Até quando vou estar convosco? Então ele se aproxima da filha de Jairo e devia ser uma descarga energética também, vamos combinar, né? Fenomenal. Os perturbadores, quando estão na presença da força maior que pisou nessa terra, tomam um susto e capina, mete o pé e vai embora. E a menina retoma. Então você vai encontrar em 3 momentos no Evangelho, é bastante interessante, que é muito, né? São 3 apontamentos letárgicos graves, com aparência de morte, e que nos 3 apontamentos letárgicos o Cristo se apresenta, e o Cristo, com aquela visão cósmica das questões da vida, identificava que a morte não tinha alcançado aqueles companheiros, né? Não tinha chegado aqueles irmãos. Só que o eletroencefalograma nasceu no século XX, na época não tinha. Então você fica imaginando a quantidade de gente que foi sepultada viva. E toda cidade interior tem o caso de um caixão que só cava durante a noite. Isso aí é de lei. Toda cidade tem o caso das vozes, porque a gente começa a perceber, né, que nem todos os lugares devem usar esses princípios hoje, porque a gente parte do princípio que cidades como o Rio das Ostras tenham uma dinâmica de poder fazer um teste, um exame hospitalar. A gente parte do princípio que Cabo Frio tem essa condição. A gente parte do princípio que cidades como Arraial do Cabo, que cidades como Búzios, que cidades que têm um mínimo de aparato, mas quando você pensa nos recônditos dos postos de saúde por aí afora, que não se consegue acessar esse recurso da tecnologia, é por isso que às vezes nós temos que esperar 24 horas para sepultar as pessoas. Porque, principalmente, nesses lugares que não se tem nada. Porque apagou, morreu, não teve nada, bom, sumiu. Estranho, tomou um tiro, diferente. Tomou um tiro, atingiu sua cabeça, atingiu seu coração, lesionou. Agora, se você não tem uma lesão, se você não tem uma enfermidade pré-existente muito grave, se a pessoa simplesmente apaga, é complexo, porque apagou. Tem que apaga assim, né? Vamos saber que você apagou como, né? Pode-se ter um histórico que não se conhece de alguma situação que leve a isso. E aí a gente vai percebendo, né, que o processo da morte mudou e, consequentemente, até se alongou um pouco mais a vida. Porque situações que representavam o estado de quase morte, né, há pessoas que estão em cirurgia e, de repente, elas apagam, têm a impressão que estão desencarnadas fora do corpo, assistindo a cirurgia, com túnel de luz, entram no túnel de luz, ficam amarradões, não querem voltar, mas estão vinculados ali ainda. Aí atravessam o túnel, quando vê aquele lugar maneiríssimo, eu quero ficar aqui, aí vem o espírito e fala assim, não, meu filho, tem que voltar para continuar. Aí, o desfibrilador come ali no peito e o cara volta para o corpo para sequenciar o seu mecanismo existencial. Por isso, que dentro do mecanismo de letargia e catalepsia, desses processos de doença, o passe, a magnetização, ela é imprescindível para estimular a retomada do perispírito e o despertamento da pessoa. A gente precisa estimular o trabalho de atendimento de passe, de magnetização fluídica lá dos passes espíritas nos enfermos. O enfermo precisa desse choque energético, desse choque misto de fluidos espirituais, dos espíritos amigos que nos assistem naquele ofício, somados aos fluidos anímicos, aos fluidos do médium, fazendo aquele misto quente, que é o passe que a gente atua na casa espírita, o passe misto, para que a gente ajude em retomadas. Às vezes, um serviço de aplicação de passe faz com que uma pessoa possa estimular uma retomada de um coma. Há muitos médicos que dizem assim, meu Deus, mas nada está impedindo a pessoa de voltar. Nada, a gente não sabe por que a pessoa está apagada. Neurologicamente, tudo está funcionando. O sistema nervoso está funcionando. Mas meio que ela não quer voltar.
Ela não quer reassumir aquilo ali. E há casos disso, há casos de médicos que dizem assim, nossa, a gente não entende. A pessoa sofreu um acidente, houve o trauma, aquilo apagou, ela foi para o hospital, fizemos o tratamento, o corpo, a fisiologia foi toda reconstruída e a pessoa não volta, ela não desperta. Aí os médicos ficam cafifados, falam assim, meu Deus, mas nada fisiologicamente está impedindo o indivíduo de despertar. Aí entra a questão espiritual. Do estado que aquela entidade se encontra, que aquele indivíduo se encontra. Ele pode estar numa boa, do outro lado, porque eu acho que a gente vai gostar, com certeza, mas a gente tem muito medo de morrer. Pânico. Todo mundo tem. Mas eu acho que quando a gente meter o pé na porta do céu, porque todo mundo vai para lá, vai para o lugar bom. Se Deus quiser, né, Renata? Olha, vamos. Não, Renata, confia. Confia, estamos trabalhando para isso. Quando a gente chegar no plano espiritual, fala assim, nossa, eu estava tanto medo disso aqui, estou amarradão, coitado de quem ficou. Eu acho que deve ser mais ou menos assim. Então, quando o sujeito está ali, sofreu um acidente, está meio que apagado, é importante nós trabalharmos, tá, o processo de magnetização, de passe, a fim de que o indivíduo seja estimulado por esse contato com as energias magnéticas que o Cristo aplicava em todos aqueles. Porque quando Jesus chegou com o filho da viúva de Naim, que morava em Naim, bota a mão no esquife, na sepultura, na urna mortuária do garoto, ele dá uma descarga magnética. Quando o Cristo se aproxima da filha de Jairo, ele dá uma descarga magnética, ele aplica um passe, ele aplica um influxo energético naquela pessoa. Quando ele está diante de Lázaro, no sepultura, ele igualmente descarrega uma carga magnética que chama aquele espírito de volta, que convoca aquele espírito de volta. Então, assim, eu fico vendo que, normalmente, muitas situações, nós nos esquecemos dos recursos magnéticos espíritos para tratarmos as doenças que atacam o corpo humano, mas que têm origem nas questões da alma. O passe precisa caminhar com o médico, caminhar com o psicólogo, caminhar com a medicação. Nós precisamos estimular a magnetização, o trabalho de passe, o trabalho de transfusão de energia para esses companheiros que apresentam situações que a gente não está ali ligada com aquilo, né? A gente precisa estar linkado e vinculado nisso que está aí. Um dos maiores médiuns do planeta Terra, porque o Brasil foi um manancial de médiuns, nossa querida Ivone do Amaral Pereira era um médico que experimentou na sua infância grandes crises letárgicas. Se não me falha a memória, na sua biografia, há um registro de um velório que fizeram dela quando bebeu uma ocasião. Sim. E que ela retomou posteriormente. E aí você vê o que com Ivone Pereira, Renata? Que ela tinha uma mediunidade de desdobramento estromboscópica, estratosférica. Era um médium que se desprendia, que soltava o espírito dela do corpo, que se desvinculava do seu corpo, como a gente respira. Ivone Pereira, ela entrava num lar, na casa de uma pessoa, ela saía do corpo. Ficava parada, estática ali, 20 segundos, 30 segundos, fora do corpo, num duplo etérico, fora lá, tendo uma visão de toda a conjuntura espiritual. Não era só uma vidência. Ela entrava no mundo espiritual a todo instante, saindo da constituição física. Ela experimentava o fenômeno da dupla vista, ou seja, sai do corpo e entra no mundo espiritual. E aí ela não experimenta só o que vê, ela vivenciava toda a situação. Então, o médium, um recurso que toda a sua obra mediúnica foi construída em cima desse desdobramento. Memórias do Suicida, o seu maior livro, e segundo Chico Xavier, numa palestra que Divaldo fez em cassete. Olha que palestra velha, Renata. Palestra feita em fita cassete.
do tempo toca-fita. Divaldo, uma ocasião, fez uma palestra, 60 anos de mediunidade com Chico Xavier. 1900, em Guaraná de Rolha. E nessa palestra, ele diz que numa das visitas que ele fez ao Chico, Chico falou assim, Divaldo, nós vamos visitar, Ivone morava em Minas, nessa época, morava, se não me engano, em Belo Horizonte, ele disse, nós vamos visitar um médium, uma moça que está nas tarefas, né? Ela era 4 anos mais velha que Chico, né? Ele falou assim, nós vamos visitar uma companheira que psicografou o livro mediúnico mais importante depois da codificação. Nas mãos de Ivone Pereira veio o livro mais completo, mais importante depois da codificação, que é Memórias de Suicida, que é um manual do trabalho do que o Espiritismo é. Porque ele fala de tudo. Mundo espiritual, mediunidade, desdobramento, reforma íntima, concurso dos espíritos, pluralidade dos lugares, fala de subterrâneos da Terra, fala dos recônditos das esferas inferiores. Então é um livro que Ivone Pereira psicografou, e era um médium letárgico, que depois foi trabalhar isso, superar isso. O que ficou? Ficou essa facilidade de sair do corpo, absurda que ela tinha. Recomendo aos companheiros Memórias do Suicida, entretanto, recomendo que comecem do prefácio. Leon Denis psicografa, por intermédio de Ivone, um prefácio, um tanto quanto fabuloso, entretanto, junto com isso, assustador. Porque ele diz o seguinte, quando estiver lendo esta obra, e em determinado instante você for levado pelas angústias dos nossos irmãos, feche o livro, pare e faça uma oração pelos suicidas. E só então retome, porque o livro é profundamente rico. Então, a gente está falando de uma mulher que, quando conseguiu solucionar as questões com a letargia e usou o espiritismo para solucionar isso, transformou o estado letárgico, transformou aquela facilidade de se desprender do corpo, de não querer voltar, num dom brilhante. Volto a dizer, em meio a toda essa onda de obras modernas, de capas bonitas, de títulos exuberantes, conheçam a obra de Ivone do Amaral Pereira. Memórias do Suicida, conheça o Devassando Invisível, conheça todo esse processo mediúnico dela, vastíssimo, que tem muito a nos acrescentar e que se originou de um médium letárgico, de um médium que sofreu com o estado de letargia, que sofreu com a experiência de quase morte várias vezes na sua vida, e que, entretanto, com o passar do tempo, as coisas vão se resolvendo e se transformou em algo útil. Né? Aí Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na pergunta de 422 a 424, são 3 perguntas, ele vai fazer algumas considerações acerca desse fenômeno, acerca dessa experiência letárgica. E nós vamos passar a pensar um pouco sobre isso. Eu convido depois os companheiros, quando a gente acabar, fala, abra o Livro dos Espíritos, esse amigo de fé, irmão camarada da pandemia, para nós podermos estar lendo, descortinando ele, né? E aí a gente vai ali mergulhando nesse elemento, nesse instrumento. Na 422 começa Allan Kardec. Os letárgicos e os catalépticos veem e ouvem geralmente o que se passa em torno dele, mas não podem manifestá-lo. É pelos olhos e pelos ouvidos do corpo que o fazem? Ou seja, quando aquele indivíduo mergulha no estado de profunda letargia e catalepsia, e, consequentemente, há um afastamento, há um desprendimento desse espírito que fica meio atordoado e que, às vezes, não tem consciência de todo aquele mecanismo que está acontecendo. Eles dizem que não. Tudo que o espírito acompanha nesse estado, ele acompanha pelo perispírito, pelo espírito, pelo corpo espiritual, por aquele estado que está ali. O espírito está consciente, mas não pode comunicar-se. Ele está consciente, ele acompanha o corpo, ele tem ciência do seu corpo, mas não consegue interagir. Renata, sabe quantas vezes nós já passamos por essa experiência? Dezenas de vezes. Sabe quando que a gente passa por essa experiência? Nos sonhos. Quando você está tendo aquele sonho
que você está no estado do sonho, na erraticidade, fora do seu corpo físico, desprendido do seu corpo físico, e você quer voltar, e você quer mexer o corpo, e tem uma pessoa te perseguindo, e você quer o seu corpo de volta, e vai te dando aquela angústia, aquela vontade de gritar, de levantar da cama, de se mover, e você tem aquela sensação de prisão, porque o corpo não está, até que naquele processo em desespero, de enlouquecimento quase, por uma ação magnética de um repetidor espiritual, do seu anjo guardião, ou de alguém que está próximo de você, que te desperta, que te chama, você, pum, retoma no corpo e imediatamente se alivia. Porque você está com consciência que existe um corpo, entretanto, essa consciência que está fora do corpo, que é você, desdobrado, não consegue interagir, não consegue interferir sobre ele. E ali você vê o quanto nós experimentamos experiências, né, de catalepsia, né, que é mais branda, tantas e tantas e tantas vezes na nossa vida, durante o sono. Ai, gente, tive um sonho ruim, que nunca teve, né? Renata, essa noite, acorde de manhã, pega o WhatsApp. Oi, Renata. Cara, que coisa horrorosa que eu passei essa noite. Menina, eu estava querendo acordar, querendo levantar, tomando uma surra, sendo perseguido. Era um Covid grande, um Covid de 2 metros, correndo atrás de mim, querendo me caçar e me pegar, e eu não conseguia, Renata. Você orou, Renata, eu rezava e não conseguia voltar. É como se você não conseguisse achar o caminho para uma coisa que está ali. É uma coisa doida, né? Então, é um estado que a gente vive. E a gente fica com pânico de uma hora ir e não voltar. Ai, meu Deus, que coisa horrorosa, que sensação horrível. Eu tenho medo de uma hora ir e não voltar. Mas a gente vai voltar. Se a gente for magnetizado, se a gente for chamado, se a gente tiver consciência, a gente for chamando a pessoa, oração, o sujeito retoma. Ele volta. Ele volta para aquela organização que está ali. Aí Allan Kardec, na 422A, diz assim, mas por que não pode comunicar-se? Por que aquele espírito que está desprendido, está afastado daquele corpo, e que consegue ter ciência de tudo que está acontecendo ao seu redor, não consegue interagir com aquele organismo? Não consegue fazer o que ele habitualmente sempre faz, que é exercer a ação sobre o seu organismo, sobre o seu corpo, né? O estado do corpo se opõe a isso. O estado letárgico se opõe a isso. Esse estado particular dos órgãos vos dá a prova de que existe no homem alguma coisa além do corpo, pois o corpo não está funcionando e o espírito continua a agir. Ou seja, o corpo não reage, mas o espírito está ali aos gritos, reage, retoma. Vamos ligar esse motor está desligado, senão meu carro vai para o ferro velho e vão amassar ele, vão botar ele num túmulo, eu preciso desse carro, né? E ali você vai ter que retomar. Então, a organização física, ela precisa estar preparada para aquilo ali. E deve ser uma angústia. Quem já passou por isso nos sonhos, sabe que o seu processo é angustioso. Agora, você imagina uma pessoa que entra no estado letárgico por uma semana, né? Por mais dias. Uma pessoa que fica deitada num leito hospitalar, em coma, 20 anos. Né? Espera-se que ele se desdobre dali, mantendo sua ligação, e que vá fazer alguma coisa. Mas a espírito deve ficar sentado do lado do corpo, perenemente, esperando a hora de retomar. E deve ser bastante angustiado, bastante angustiante. Na 423, diz Allan Kardec, na letargia, o espírito pode separar-se inteiramente do corpo de maneira a dar a este todas as aparências de morte e voltar a ele em seguida, né? O espírito, no estado letárgico, se afasta e dá ao corpo uma sensação de morte, que não tem ninguém mais ali. Os espíritos vão responder. Na letargia, o corpo não está morto, pois há funções que continuam a realizar-se. A vitalidade se encontra, sim, latente. Está ali a vitalidade do corpo. Ainda que o corpo não operacionalize aquela vitalidade,
Mas a vitalidade está ali. Qualquer instante ela pode retomar, voltar à funcionalidade. Como na crisálida. Numa crisálida de uma borboleta, esperando a hora de abrir. Mas ela não se extingue. Ela está ali. Ora, o espírito está ligado ao corpo, enquanto ele vive. Uma vez rompidos os laços pela morte real e pela desagregação dos órgãos e separação completa, e o espírito não volta mais. Quando um homem aparentemente morto volta à vida, é que a morte não estava consumada. Ou seja, não há um milagre. Não há um perispírito que se desprendeu, que rompeu sua ligação com aquele corpo. Aí Deus foi lá e disse assim, nossa, me enganei. Não era a hora de Renata subir para o segundo andar. Né? Ai, meu Deus, Renata, Senhor, o senhor errou, o senhor se enganou, Senhor, essa pandemia deixou o senhor doido, Deus. Não é hora da Renata. Aí Deus vai lá, cadê o fio de fluídico da Renata? Vem cá com o seu perispírito, minha filha, está a solda aqui. Aí liga o perispírito da Renata no corpo, ela dá uma solda, dá um ponto de solda divina, fluídica e religa o corpo. Isso é contra a lei. Depois que a morte fecha seu ciclo, depois que a morte efetivamente acontece, um perispírito só vai retomar a vida física numa outra reencarnação, num outro processo de renascimento. Não há milagres. Há uma sequência da lei de Deus que precisa ser observada, que precisa ser percebida e que não está sujeita a mudanças segundo a gente acredita. Né? Quando a morte se deu, o médico afirmou, foi feito o exame, o cérebro encontra sem função neurológica nenhuma, o corpo não apresenta função fisiológica de zero, vamos enterrar. Aí ficam lá assim, mas eu creio que assim como Lázaro, assim como o filho da viúva de Naim, assim como a filha de Jairo, Jesus vai prover. Mas em nenhuma daquelas situações a morte havia acontecido. Havia um estado letárgico, havia um estado específico de uma problemática espiritual que o Cristo, após uma descarga magnética, de uma seção fluídica, de um passe 220 volts, foi retomado. Então, a lei não se quebrou. Entretanto, o Cristo conhecia a lei na profundidade. E ele sabia, talvez fosse o único adaptado e apto a saber, que a morte daquelas pessoas não havia se consumado. Né? Então, assim, por isso que não há morte. E o corpo, na hora que tiver de ser, vai estar lá retomando as suas atribuições e as suas funções. Na questão de número 424, Renata, para eu acabar, para você não me derrubar, não me deixar fora da live, se eu passar da hora que ela me falou, Marcelo, eu vou te derrubar, se você passar da hora da live. Mentira, só estou causando inferno. Ele vai dizer assim, pode-se, através de cuidados dispensados a tempo, 424, renovar os laços a se romperem e devolver à vida um ser que, sem esse recurso, morreria realmente? Por quê? Porque se o cara entra no estado de letargia, por mais que o corpo dele reduza o metabolismo, por mais que ele tenha menos necessidade, mas vai chegar uma hora que ele vai ter que se hidratar. Vai chegar uma hora que ele vai ter que se alimentar. Senão o corpo entrará em falência. Ele não se alimentando, não ingerindo líquido, né? Não tendo essa função operante, o corpo vai consumir todas as suas reservas de gordura, vai consumir todas as suas reservas vitais, e aí sim se efetivará a morte. Então, é possível que enquanto a pessoa se encontra nesse estado de letargia, de desligamento, ainda não consolidado da morte, ainda que o espírito esteja longe, é possível que a gente consiga retomar isso
para que a morte não ocorra, para que eu não sepulte ele vivo, para que ele não morra de fome, para que ele não morra de sede, porque aí depois a gente sabe que se o corpo ficar 1 ou 2 dias sem água e 5 dias sem comida, acabou, ele para, desidrata, né, e aí tudo começa a degringolar e a parar de funcionar. A resposta é sim, sem dúvida. E ainda emendam. E tendes prova disso todos os dias. Todos os dias, em algum lugar, esse fenômeno se dá. Alguém que estava, aos olhos de algumas pessoas, na situação de morte e que, efetivamente, posteriormente, foi-se detectado que estava vivo. O magnetismo, olha só, Renata, como eu não falei bobagem. O magnetismo é, nesses casos, muitas vezes, um meio poderoso, porque dá ao corpo o fluido vital que lhe falta, o que era insuficiente para entreter o funcionamento do órgão. Então você entrou naquele estado letárgico, profundo, parece que a sua bateria arriou. Aí a gente faz o que quando a bateria de um carro arreia? A gente faz uma chupeta. A gente liga para o outro amigo, fulano, Renata liga assim, Geisa, estou com meu carro parado aqui na rua e olha, é a bateria. Aí Geisa fala assim, Renata, você está onde? Ah, estou indo aí. Pega o carro. Chega lá e você tira aqueles, né, carmãozinha, que todo mundo devia ter no carro, liga na bateria da Geisa, liga na bateria do carro da Renata e faz uma chupeta. Transfere carga. Aí a gente fala assim, Geisa que foi mecânica na outra encarnação, trabalhou com Jeep, né? Cuidava de carro. Liga aí, Renata. Tio, vira, pegou, Geisa. Então, quando você magnetiza um corpo em estado letárgico, quando você magnetiza um corpo em estado de morte aparente, quando você magnetiza um corpo que aos seus olhos está perdendo energia e aquele espírito não está encontrando mais um caminho para interferir no corpo que ele recebeu para caminhar sobre a Terra e não morreu ainda, nós faremos uma transferência magnética para aquele corpo. E aquele corpo receberá essa descarga e tem grandes probabilidades de voltar. Mas, Marcelo, o meu fluido não é igual ao do Cristo. Uai, gente. Mas quem disse que tem que ser feito uma vez só? O Cristo era uma vez só. Mas com nós não, né? É por isso que existe as equipes de trabalho de magnetização e de passe na casa espírita, que a gente tem aquelas visitas semanais na casa dos enfermos, que a gente reúne, essa semana vai essa dupla, semana que vem vai essa outra dupla, conforme for a situação, um caso muito grave, tem casos que estimulam o trabalho diário, vamos montar uma força-tarefa para assistir fulano de tal e promover a fulano de tal e auxiliar a fulano de tal na sua problemática, num processo do passe. Passe, fluidoterapia, magnetização, o nome que vocês quiserem dar. Essa transferência energética que estimula o funcionamento do corpo. É por essas e outras, o passo é uma coisa tão fabulosa, Renata, o passo é uma coisa tão maravilhosa, que você entra no centro espírita, às vezes, olhando para o chão. Carga baixa. Aqui, o ombro pesando 148 quilos, te jogando, né, lá embaixo. Aquela desânimo. Aí você assiste a palestra, quando acaba, você vai para o passe. Quando o companheiro levanta a mão em cima de você, ele está fazendo aquela transferência. Passe quer dizer passagem, passar. O passe é o ato de passar energia de um para o outro, para aquele companheiro. E essa energia que está sendo potencializada pelo mundo espiritual que assiste aquele instante. Então, aí quando aquilo acaba, você está renovado, restabelecido, você tomou aquela descarga fluídica. Então você imagina o quanto isso, para alguém que se encontra em estado letárgico, estado de morte aparente. Então seria bastante interessante nós não nos excusarmos de visitar pessoas no coma,
pessoa confia, vamos lá, vai fazer a visita, vai dar o passe no cara que está em coma, mas ele vai ouvir o quê? Os primeiros espíritos vai estar por perto. Pode acompanhar todo o procedimento. E naquele processo de magnetização, de passe, de fluidoterapia, de transferência de energia, você pode estar ajudando aquele espírito a reencontrar o caminho com o corpo, que por algum motivo espiritual está tendo dificuldades em barreiramento. Entendeu? Então, catalepsia, letargia, morte aparente é muito mais presente do que a gente imagina. É muito mais próxima do que a gente imagina. E aquilo que Allan Kardec foi procurar com o mundo espiritual em 1857, em 2020, ainda está em dia. Está igual o baú da felicidade, está com o carnê rigorosamente em dia. Tá certo, meus irmãos? Eu convido todos vocês a abrirem o Livro dos Espíritos, a mergulhar nesta obra maravilhosa, a aprender com Allan Kardec, aprender com as palavras espirituais e contextualizar. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas o que eu faço com isso? Você vai descobrir que tudo aquilo que está ali não é para o centro espírita, não. É para o dia a dia da tua vida. Porque o tempo inteiro você está encontrando alguém numa situação análoga àquela que é descrita naquela obra. Semelhante. E a gente está tendo a grande oportunidade de exercer e executar essa tarefa. Tá bom? Que Deus nos guarde, nos abençoe, que Jesus nos guie, proteja o suave caminho e que, se Deus quiser, em breve, nós possamos estar nos abraçando fisicamente. Estou sentindo uma saudade danada, principalmente da cantina. Eu confesso a vocês que eu sinto muita saudade das cantinas de centro espírita, porque a cada cantina é melhor do que a outra. Uma boa noite para todos, muito obrigado pelo carinho. Verdade, a cantina faz sucesso mesmo. Então, mas realmente esse assunto é bastante interessante. Eu, normalmente, agora, ao fim da palestra, era para a gente indicar um livro, mas Marcelo já indicou 2 excelentes para vocês, que é o Livro dos Espíritos, que todo mundo tem, por obrigação, pelo menos uma vez na vida, ler e estudar. E porque ali realmente traz informações que vão ajudar a gente mesmo a pensar, repensar problemas, soluções, conduta e uma série de coisas. E o livro da Ivone, Memórias de um Suicida, realmente é um livro fantástico para quem quer conhecer com mais detalhes como funciona esse mundo para onde a gente vai e da onde a gente veio e que a gente não lembra. Gente, realmente traz muita informação sobre o estudo, o acolhimento dos espíritos que vão, né, que desencarnam, o tempo que é devido a eles para se recuperarem quando são suicidas, quando tem uma morte trágica. É muito bom, realmente, o livro para quem... O ideal é para quem já tem algum conhecimento da doutrina, né? Mas, para quem não tem e quiser ler, seguir o conselho do Leon Denis. Você me permite uma coisa só, que eu sou apaixonado naquela obra, é você descobrir que Maria de Nazaré é a líder da equipe de socorro do pior lugar, que é o Vale dos Suicidas descrito. Então você tem, assim, isso é uma coisa muito interessante, né? Porque você acha que esses espíritos grandiosos, eles estão em berço esplêndido, sentados do lado do pai, tomando um suco de graviola, tomando um chazinho, comendo uma uva. E você vai, no Memórias do Suicídio, você vai descobrir que é uma falange que atende ao convite, que está sob a orientação de Maria de Nazaré, uma falange extremamente especializada, que entra no Vale do Suicida para promover o socorro daquelas pessoas. Então, assim, você descobre realmente aquilo que a gente acredita, que quanto mais você se equipa, quanto mais você se prepara, você não se prepara para descansar,
você não se prepara para gozar, você se prepara para o serviço, para o trabalho. Então, a descrição que Ivone Pereira faz do Vale dos Suicidas, que foi uma das obras que deu origem lá à novela Viagem, né, foi trabalhado com aquilo ali, da Ivani Ribeiro, né, que depois foi refeita. Então, você tem a descrição que ela faz, é uma coisa que você entra naquilo, né? Porque, na verdade, o Memórias do Suicida, Ivone Pereira, ela constrói aquele livro todo em desdobramento, né? Ela vê tudo aquilo ali primeiro, ela conta aquela história, ela vive aquela história desdobrada para depois escrever. Para depois Charles pegar, que era o seu orientador espiritual, e Charles, tanto que Memória do Suicídio, você pega o livro, você não tem, acho que você não tem um espírito que escreveu aquilo, você tem, ele é uma organização daquilo que Ivone viu, porque ela também foi uma suicida, daquilo que ela experimentou de dor, de angústia, de toda aquela visão, e depois a construção daquelas imagens. Aí, eu acho fabuloso, última coisa que eu vou falar, que é uma particularidade da obra de Ivone Pereira, que eu sou, assim, alucinado, Renato. Ivone Pereira, como todo livro surge de um processo de desdobramento, ela viu aquela obra para depois psicografia, então ela começa o livro assim: a porta da sala verde, com a maçaneta enferrujada, abri, a soleira descascada no piso, aí, porque são minúcias visuais, quer dizer, ela viu aquilo. Aí o livro tem uma carga minuciosa, descritiva, que quando você está no começo, daqui a pouquinho você está dentro daquilo ali. Ela te conduz para dentro daquilo ali. E é profundamente angustiante, tem horas que quando o texto vai ficando muito denso, você está no texto, porque é construído a cena, a mulher com o vestido branco, com aquele broche com a pedra verde. Detalhes, né? Aí ela vai construindo, porque é uma construção visual. Aquilo foi visto, depois foi transcrito. Agora eu acabei. Então, gente, para quem quiser ler, conhecer, estudar, porque é uma obra de estudo também, porque traz muitas informações que são a nível de estudo, de pesquisa. Está aí a dica dos 2 livros de hoje. E além dos nossos recadinhos que ficam passando aqui na parte de baixo, sobre o contato da livraria, sobre o atendimento fraterno e sobre o mês do Setembro Amarelo, eu quero lembrar o pessoal que a casa conta com a colaboração, né, dos seus amigos, dos seus tarefeiros, aqueles que puderem colaborar com a gente, com as mensalidades e tudo mais, é só entrar em contato pelo telefone da casa, ou se quiserem marcar comigo lá na livraria para também fazer a contribuição, a gente está marcando, eu estou recebendo o pessoal lá, junto com o pessoal que está recebendo as doações para a cesta básica, às terças e quintas. Então, também temos uma equipe lá, toda terça e quinta, de 4 às 6, para receber doações. Quem quiser fazer doação, ajudar a casa nesse horário, passar lá, tem sempre gente, às terças e quintas, de 4 às 6. E aí, nossos recadinhos dados, eu acredito que não esqueci nada, nossa palestra, nosso bate-papo foi maravilhoso. Estudo é muito importante. No momento em que nós estamos, está com a cabeça quente, está angustiado, está chateado, gente, vamos estudar. Ocupa a mente, saber não ocupa espaço. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê o quanto a gente precisa aprender, o quanto a gente ainda não está totalmente habilitado para o trabalho que Deus quer da gente. Então, não fica angustiado, não fica chateado, não. Pega e vai estudar. Vamos ocupar a cabeça com o que é produtivo. E Marcelo vai fazer a nossa prece final para a gente poder encerrar o nosso bate-papo de hoje, agradecendo a todo mundo que esteve aqui com a gente, presente, e vamos ser abençoados aí com mais uma prece para elevar o nosso espírito.
E eu vou pedir aos companheiros agora, que estiverem nos ouvindo, que conhecerem o Suave Caminho, que visualizem o portão de acesso, os companheiros de outras instituições, que visualizem suas instituições, não percam seus vínculos. A pandemia não veio para romper vínculos, ela veio para nos ensinar a manter vínculos com nossas instituições, mesmo que não seja fisicamente. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos visualizar a casa espírita que a gente está, neste momento, no caso, o Suave Caminho que nos acolhe, os companheiros. Parem no portão, entrem. À esquerda, a cantina, à direita, a livraria, a saleta que recebe as crianças, as salas de atividade. Lá no fundo, o salão de reuniões, que nós estamos sentindo tanta saudade. Um salão tão bonito, tão confortável, tão amplo, tão bem preparado, tão bem equipado, mas que está sendo usado certamente pelas falanges do mundo espiritual para acolher as almas exaustas nessa pandemia e promover socorro. Vamos cada um de nós entrando, escolha um lugar, escolha uma cadeira, se sente. Feche seus olhos, naquela sala, naquele salão que a gente gosta tanto. Vamos lembrar do violão, da música, do sol ligado, da música que você gostar. E dizer, Senhor Jesus, estamos aqui agora na nossa casa tão querida, tão saudosa. Te rogando, divino amigo, que a tua presença se faça em mais esta hora em nossa vida. Muitos de nós estamos tão cansados, Senhor. Mas outros tantos estamos, cada dia que passa, nesta onda de aprendizado, nos fortalecendo. Não para sairmos mais robustos quando tudo se findar, mas para sairmos melhores. Nós temos que sair melhores, não mais fortes. Não invencíveis, mas melhores, conscientes de que a todo instante tudo pode mudar e que não há tempo a perder. E nós não sabemos se teremos outra oportunidade. Estamos ali, Senhor, vibrando naquele salão e te pedindo, abençoe esta casa, para que ela se mantenha firme na rocha, do trabalho que realiza e que em breve voltará presencialmente a realizar, se Deus quiser, porque isso há de ter um fim. E nós conseguiremos, pela ciência que elabora um mecanismo de saúde, de cura para essa pandemia. É fato, Senhor, que outros virão, mas nós estaremos aprendendo a conviver e lidar com essas dificuldades. Que o Senhor nos abençoe e nos ofereça uma noite tranquila, de paz e de harmonia. E que possamos estar juntos, se Deus assim nos permitir, em outra oportunidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Isso aí, gente. Tem um monte de gente aqui agradecendo o Marcelo pela palestra, a Geisa, a Márcia Brito, a Cláudia, tá? O pessoal está aí agradecendo a Marcelo as instruções que ele trouxe sobre o assunto da morte aparente, que muita gente às vezes nem pensa, né? Muita gente não pensa sobre esse assunto, mas que foi bem produtivo para a gente conhecer. Marcelo, obrigada. Boa noite. Beijo, querida. Boa semana para todos Vamos vocês. nos ver em breve de novo, se Deus quiser. Se Deus quiser. Boa noite. Outubro a gente volta. Com certeza. Um beijo, boa noite.